com certeza nós vamos sair daqui edificados e fortalecidos nele, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías 40, 31. Isaías. Aqui. 40, 31. Obrigado, Shomaker. Glória a Deus. 40, 31. Vamos aprender um pouquinho mais com a palavra. Você que está na internet, curta, comenta, compartilha. Ajuda o Evangelho a ir mais longe, a alcançar mais almas, mais vidas, para a glória de Deus. Vamos falar dessa forma. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Somente daí podemos assentar. Queridos, quero pregar nessa noite subordinado ao tema que é renovando as forças. Renovando as forças. Até fiz o post, esqueci de passar aí, mas tranquilo, no YouTube lá vai estar. Renovando as forças. Esse versículo ele vai falar sobre isso. Vai dizer sobre aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento da nossa caminhada, a nossa força ela pode ser diminuída. Em algum momento da nossa caminhada, devido às lutas, devido às guerras, devido às batalhas espirituais, familiares, conjugais e várias outras áreas, nós possamos passar por um momento de fraqueza espiritual. Mas o profeta messiânico Isaías, ele está dizendo aqui, fazendo uma promessa para mim e para você, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Quando o profeta ele coloca a águia como exemplo, a águia ela tipifica o cristão, porque quando você vai olhar na área das aves, nota-se que todas as aves, quando há uma tempestade, você pode notar, se você olhar para o céu, você vai ver os pássaros tudo voando ao lado contrário. A tempestade está vindo aqui, os pássaros voam para lá, porque eles temem a tempestade. Mas a águia, ela tem um diferencial nela. Quando vem uma tempestade, o que a águia faz? No lugar dela fugir da tempestade, ela vai de encontro à tempestade e ela atravessa as nuvens da chuva e voa por cima da tempestade. Então, o que o Senhor estava querendo nos ensinar com isso, querido, que eu e você somos como as águias. Quando vir o dia de luta, de tempestade, de dor, de cansaço, de abatimento, o Senhor vai nos dar força para nós subirmos. Subirão com asas como de águia. Então, por isso que a águia é a tipificação do cristão. O cristão, ele é tipificado pelo peixe e também pela águia. Todos nós enfrentamos um momento de cansaço físico, emocional, espiritual. Mas a boa notícia é que Deus não apenas nos sustenta, Ele renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças. A renovação não vem da força do nosso braço, a força humana, mas da esperança que é colocada no Senhor. Então, quando nós colocamos as nossas forças no Senhor, Ele renova a nossa força. Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Aí a pessoa que não estuda a Bíblia e que faz uma má interpretação, imagina que ali está falando que maldito é o homem que confia no outro homem. Não! Se não fosse assim, Jesus não diria: quão bom e quão suave é
nós vivemos em união, então a vontade de Deus é que nós venhamos confiar no nosso próximo, mesmo que às vezes passamos por luta na questão do relacionamento, na questão de um compreender o outro, mas Deus quer que nós venhamos viver em união. Então quando a Bíblia fala maldito é o homem que confia no homem, está falando maldito é o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. Então a nossa renovação, ela não vem de nós. É lógico que nós temos que ter o período correto de dormir, no mínimo 8 horas, o especialista fala, para você poder ter uma boa saúde. É claro que você tem que se alimentar corretamente, diminuir o açúcar, diminuir os óleos que não são benéficos para a nossa saúde. Tudo isso é importante para nós cuidarmos do templo do Espírito Santo, do nosso físico, que nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar também do nosso físico, para que assim possamos ter um rendimento maior. Porém, o maior renovo que nós recebemos, a maior renovação que nós recebemos é a espiritual. Enquanto o mundo nos ensina a correr sem parar, Deus nos ensina a parar nele, para sermos fortalecidos. Quem espera no Senhor troca a própria limitação pelo poder de Deus. Lembra de Marta e Maria? Marta corria para cá, corria para lá. Não, mestre, deixa eu fazer o almoço, a janta. O texto não fala se é almoço ou janta, mas Marta dava para lá, dava para cá. Maria não, Maria para. Senta aos pés do mestre e começa a olhar para ele e fala: que isso? Conjecturando com as minhas palavras, imagino eu, Maria falando: que palavra é essa? Nunca vi um homem com tanta sabedoria. Meu Deus, sabe, você olha para a pessoa e diz que a pessoa está assim, ó, até me babando, e Marta fica incomodada, porque olha para Maria e vê que Maria estava parada e não estava ajudando ela. Mas na verdade, não era para Marta ficar naquela correria, era para Marta fazer igual Maria, parar também aos pés do Senhor e meditar e absorver daquelas palavras. Tanto que quando Maria, como Marta, começa a se incomodar com Maria, porque Maria está parada, prestando atenção na palavra, e ela chega no mestre Jesus e fala: Senhor, o Senhor vai falar para ela me ajudar? O Senhor olha para ela e fala: Marta, sua irmã escolheu a melhor parte, e dela não vai ser tirada. Então quando eu e você, nós viemos na casa do Senhor para buscar a presença dEle, as nossas forças são renovadas, e a melhor parte vem sobre nós, e o inimigo não pode tirar. Então nessa noite que nós estamos recebendo de Deus o fortalecimento espiritual, para podermos vencer a batalha. A força espiritual nasce da dependência, não da autossuficiência. Então aquele que é dependente de Deus, ele sabe que no momento de dor, muitas das vezes, basta ele estar onde ele estiver. Às vezes ele não consegue estar na igreja, no dia de trabalho, na correria, ele fecha os olhos ali, ou vai no banheiro, até mesmo ali sentado no ônibus ou dentro do carro, ou até mesmo parado no serviço, ele fecha os olhos e fala: Senhor, eu preciso da tua provisão, eu preciso da tua força, eu preciso do teu ânimo. Às vezes nem fala com a boca, às vezes em pensamento. E o refrigério, o renovo de Deus já vem, porque o véu do templo foi rasgado, querido. Amém. No Velho Testamento, o Espírito Santo só descia sobre reis, juízes e profetas. Mas no Novo Testamento agora não, ele está disponível para todo aquele que nele crê. Todo aquele que está disposto a buscar a sua presença, ele está disposto a derramar o renovo espiritual. Então o primeiro ponto aqui, querido, nós aprendemos: a renovação vem de esperar no Senhor. Ele fortalece o cansaço e dá vigor ao que já não tem mais força. Então, quando nós estamos esperando em Deus, às vezes nós não entendemos o processo, mas não é para entender, é para quê? Para crer, porque quando eu estou esperando no processo de Deus, passo a passo Ele vai renovando as minhas forças.
passo a passo, Ele vai trazendo o revestimento espiritual sobre a minha vida. Pastor, mas mesmo assim, muitas das vezes eu sinto o cansaço. O cansaço faz parte do processo, porque se nós não cansarmos, nós não vamos buscar. O cansaço é uma demonstração que Deus fala para mim e para você e diz: eu tenho que permitir que em algum momento você fique cansado, para você ir no posto de gasolina minha, para se encher novamente do meu espírito. Porque se você estiver cheio o suficiente de si, pode ser que você se esqueça de mim. Mas se você se esvaziar de você, você vai ser mais dependente de mim. Então vai haver momento que eu vou ter que te esvaziar, para que você busque mais a minha presença e seja mais dependente. Olha aí, o Espírito Santo falando. Esperar no Senhor não é passividade, mas confiança ativa. Então não é passividade. Não, eu estou esperando em Deus, o que será de mim? Não. Paulo disse que ele corria com paciência. Como é isso? Correr com paciência. Normalmente a pessoa logo imagina, não, se está correndo, ele tem pressa. Ele quer chegar logo. Nem sempre. Você pega um maratonista. Qual a estratégia do maratonista? Você vê que passou esses dias, né? Às vezes a gente nem acompanha mais, né? Mas tem a corrida de São Silvestre, né? Os especialistas, como eles correm? Eles começam com um pique razoável e vai naquele pique, até passar mais ou menos da metade da maratona. Os iniciantes, a gente já começa desesperado. Vamos. Aí os experientes ficam para trás. E os experientes ficam para trás. E o inexperiente some lá na frente. E eles vão só naquele pique deles normal. Quando eles passam no meio da maratona para frente, eles começam a aumentar o pique. Aí a hora que o inexperiente já desgoelou, já deu tudo que tinha. Aí já não está aguentando mais, já começa a perder as forças. Começa a correr menos. E aí é a hora que eles vão começar a correr. Então, ou seja, é o correr com paciência. Ele já é treinado para saber, eu tenho que começar a correr de uma forma que eu não me canse. Eu estou correndo, mas nesse pique que eu estou, eu consigo ir até a metade da maratona sem me esforçar muito. Quando chegar da metade para frente, eu vou começar a dar o meu melhor para poder alcançar o lugar que eu preciso chegar. Então, isso é o correr com paciência, querido. Às vezes, nós vamos ter que correr com paciência. Não é passividade, não é que eu parei, não é que eu desanimei. Eu posso, porventura, de repente, até diminuir a velocidade, mas eu continuo correndo, mas eu continuo andando, eu continuo seguindo, eu continuo confiando. Enquanto o mundo nos ensina a correr sem parar, Deus nos ensina a parar nele, como Maria fez, e descansar nele, esperar a força dele, na cura dele. Isso é a força espiritual. Quando eu ajo crendo que ele está indo em meu favor. Segundo ponto, a renovação acontece sempre na presença de Deus. Salmos 84, 7. Salmos 84, 7 vai falar sobre isso. A renovação acontece na presença de Deus. Salmos 84, 7 vai dizer: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então, quando nós estamos em Deus, nós vamos de força em força. Por isso que eu tenho aquela frase que eu sempre cito: lutando e vencendo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, pastor? Nós não só estamos cultuando, mas também estamos lutando. Porque cada um de nós sabemos o quão difícil foi para chegar aqui hoje. A cada um de nós sabemos o como
eu e você tivemos que nos esforçar, lutar para chegar aqui. Então o que é? É o que o versículo está dizendo: vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então, quando eu me esforço em buscar a presença do Senhor, eu estou recebendo o renovo espiritual na minha vida. Detalhe, e nem sempre esse renovo espiritual vai ser sentido, mas nós temos que crer. Muitas vezes não é sentido, mas vai ser crido. Acho que não é bem essa palavra, mas nós vamos ter que crer. Porque às vezes vai ter dias que nós vamos vir para a casa do Senhor, e o inimigo muitas das vezes vai querer nos oprimir, vai querer colocar um peso, um cansaço, um abatimento, para tentar provar para mim e para você: ah, você foi lá, mas você cochilou, aí ele está firme hoje, ó. Ah, você ficou ali, não deu muita liberdade para o Espírito Santo, você ficou meio fechado. Não, o importante é que eu esteja na casa do Senhor, buscando a Ele, porque vai ter dias que eu vou ter que romper, vai ter dias que eu vou ter que quebrar a cabeça, porque muitas das vezes o inimigo arma de situações que até mesmo dentro da casa do Senhor nós somos uma família, e de repente um, sem perceber, fala algo para o outro que não agradou, e ali de repente entristece. Mas aquele que vive em família, ele entende que nós somos aqueles que não somos perfeitos, e um vai perdoando, auxiliando, ajudando e sendo curado e renovando e recebendo o renovo espiritual. A presença de Deus é um lugar de restauração contínua. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos seguir ao Senhor até que venhamos chegar na estatura de varão perfeito, ou varoa perfeita. Que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que é uma contínua caminhada de busca, de renovo, de fortalecimento espiritual. Não é, como eu falei aqui, não é corrida de 100 metros. Já viu aquele outro tipo de corrida? Tem corrida de 100 metros, que esse cara só vai bombadão, só fortão, né? Eles correm só 100 metros, eles explodem, né? E 100 metros faz 9 segundos, não lembro qual o recorde. Quando eu acompanhava, parece que era 9,6 o recordista mundial. Então, aquilo é o que é mesmo? Metros rasos, né? Agora, o maratonista é aquele que corre uma longa distância. Então, a nossa caminhada com Deus até a eternidade é uma grande maratona, querido. Que às vezes nós vamos ter que correr mais, às vezes nós vamos ter que diminuir um pouco o ritmo, para nós não nos cansarmos muito, mas temos que perseverar. A presença de Deus é um lugar de restauração contínua, não é força acumulada, é força renovada. Olha que forte. Então não é que eu vou estar buscando, vou acumular força para mim, não, eu vou renovar as forças que eu já tenho, porque as forças que eu tenho não é minha, é de Deus. Então é como se nós tivéssemos uma bateria espiritual. Então tem um carro elétrico agora, que nós passamos lá no Mendonça, agora tem, não sei se você tem carro elétrico, receba aí já, profetizando aí, né? E lá no Mendonça tem uma tomada agora que carrega o carro elétrico. Então é como se nós fôssemos um carro elétrico. Vai chegar uma hora que você tem que ir lá naquele lugar que carrega e pôr a tomada lá para renovar a energia. Então, não é acumulado, é renovada. Eu e você temos a bateria espiritual dentro de nós, que só há um lugar que pode preencher esse espaço. Não só nós, na verdade todo ser humano. A diferença é que nós aprendemos esse segredo, e todos os domingos, às quartas, nos nossos devocionais, no nosso quarto secreto, nós renovamos essa bateria. E muitos aí fora vão para a bebida, vão para a droga, vão para a prostituição, vão para adultério, e é igual aquela pilha do Paraguai, né? Carrega hoje, mas já acabou. Por quê? Porque não é a carga correta que Deus planejou para o ser humano. Deus planejou
a carga espiritual, o renovo espiritual, porque quando eu e você somos renovados espiritualmente, automaticamente essa carga, esse renovo, essa presença, essa força, esse dunamis de Deus na nossa vida permanece por tempos e tempos. Lembra lá em Atos 2 dos Apóstolos, quando a Bíblia fala, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente houve um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas, e eles receberam ali poder. A palavra poder no original do grego é o dunamis, e a palavra dunamis, ela quer dizer explosão. Então, muitas das vezes nós precisamos um pouco do dunamis de Deus dentro da nossa alma. Para quê, pastor? Para explodir os traumas, para explodir as angústias, para explodir as tristezas, para explodir as dependências humanas que o inimigo tenta colocar em nós, para que nós venhamos ficar presos nas questões terrenas. Mas que o poder do Espírito Santo visita a nossa vida, nós desprendemos, porque é explodido dentro da nossa alma, de dentro para fora, tudo aquilo que nos impede de poder progredir, avançar e seguir a vontade do Senhor. Cada passo na presença do Senhor gera um novo nível de vigor para continuar a caminhada. Aleluia, que forte, não? Cada passo que nós damos, querido, o vigor do Senhor vem sobre nós. Tem dia que vem angústia, tem dia que vem tristeza, tem dia que vem abatimento, tentando não permitir que nós venhamos dar o nosso outro passo. Por quê? Porque o inimigo sabe que se nós continuarmos dando o passo na direção da presença e da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde o renovo espiritual vem, mais cedo ou mais tarde nós estamos mais fortalecidos na presença de Deus, e mais cedo ou mais tarde chegaremos no alvo que o Senhor preparou para mim e para a sua vida. Amém. O Senhor gera um novo nível de vigor para continuar a caminhada. Quem permanece na presença não vive esgotado, vive abastecido. Aleluia. Quem fica na presença de Deus, querido, não fica esgotado, fica abastecido. Ah, pastor, mas parece que eu estou sentindo um esgotamento espiritual. Fica tranquilo, se você está perseverando no Senhor, você pode nem estar percebendo, mas no lugar do esgotamento está entrando o abastecimento. O abastecimento espiritual do Senhor está entrando sobre a tua vida, trazendo renovo, cura, restauração, fé, perseverança. Não é aquela palavra que eu ia falar, a gente usa bastante? Resiliência. Isso, resiliência. Vocês sabem o que é algo resiliente, né? É igual você pegar uma luva, pega uma luva, puxa ela deforma tudo. Você faz assim, ó, a hora que você solta ela, o que acontece com a luva? Ela volta ao formato normal. Então, às vezes a vida, ela vai nos puxar de um lado para o outro, parece que vai até nos deformar, vai até nos deixar meio torto, mas se nós perseverarmos no Senhor, Ele nos refaz. Lembra lá de Jeremias, que ele estava angustiado, ele estava triste, porque ele profetizava, e o povo não ouvia o que ele estava falando. Então Deus fala para Jeremias: Jeremias, vai lá na olaria, desce lá na olaria que eu vou falar com você. E quando ele desce na olaria, há um oleiro mexendo no vaso, e Deus fala para ele: olha para o oleiro. Ele olha para o oleiro, e quando ele vê o oleiro estava fazendo um vaso, e de repente o vaso se quebra na mão do oleiro. E Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, assim como esse vaso se quebra na mão do oleiro, assim eu farei com esse povo. O que o Senhor quer dizer com isso? Que às vezes Ele vai ter que nos quebrar para nos fazer de novo. Às vezes vai ter pessoas que nós vamos falar de Deus, e a pessoa não quer ouvir.
mas temos que deixar ela na varinha de Deus, que Deus vai trabalhar. Às vezes vai ter que dar uma amassada, né? Às vezes vai ter que quebrar um pouquinho, para refazer ela, para ela voltar já no início do processo da reparação de Deus. Deus começa a fazer o reparo e a pessoa fala, então eu preciso estar na presença para que o reparo venha a ser completo, e junto com o reparo vem a renovação espiritual do Senhor. Grande Deus. 2 Coríntios 4,16, 2 Coríntios 4,16, aleluia. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então, mesmo que o homem exterior se corrompa, lembra quando eu estava com o cabelinho meio do lado lá? A inversão da pastora, que ela gostava de falar que foi ela que deu a ideia. Às vezes a pessoa olhava, pastor, aí esse cabelo todo do lado aí, acho que está muito quentão de mocinho, não sei o quê. Então às vezes as pessoas olham para nós e a nossa estética muitas das vezes parece corrompida, mas o que conta não é o exterior, é o interior. Porém, um interior curado vai demonstrar o exterior. Então, às vezes, o nosso exterior, ele se abate. O nosso exterior, ele se angustia. O nosso exterior se oprime. Mas se nós perseverarmos na presença de Deus, mesmo que o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Você lembra? No outro versículo falava de força em força. Agora é de dia em dia. O que é isso? É processo na presença de Deus. É dia após dia. O que Jesus Cristo diz, lembra se foi Jesus, é a Bíblia, acho que é a Bíblia, não lembro se foi Jesus que falou, mas a palavra de Deus vai dizer, basta cada dia o seu mal. Então, não adianta, nós queremos resolver tudo num dia só. Qual é o mal do século? Síndrome do pânico, transtorno bipolar, ansiedade. Esse dia eu estava na loja lá, passou um rapaz afastado da igreja. O senhor pastor Agripino falou, irmão, como é que você está, rapaz? Olha por mim. Eu vou ali no hospital, saio do serviço, eu estou muito ansioso. Eu volto para a igreja, vai buscar Deus, que renova suas coisas. Eu vou no hospital, assim, me dá um calmante, alguma coisa. Se renova de dia em dia. Esqueceu de abastecer o espírito e abasteceu somente o físico. Então de repente trabalhou, ganhou dinheiro, começou a melhorar as condições humanas e esqueceu de melhorar as condições espirituais. Aleluia. Terceiro ponto em cima desse versículo: a renovação nos capacita a continuar a jornada. A renovação nos capacita a continuar a jornada. Se for quarta-feira quem estava aqui, eu estava orando em cima disso. Agora Deus me deu tempo em cima disso. Porque às vezes, querido, você vem na igreja e parece que é meio mecânico. Você está buscando o Senhor, adorando o Senhor. E quarta que eu clamei, estava orando por mim. Você é para a igreja, mas estava orando por mim naquele momento. Falei, pai, eu não quero estar na tua casa por estar, não, pai. Eu não quero estar na tua casa só para bater um ponto. Não é um trabalho não, que eu vou lá e bato ponto, faço trabalho e depois. Não, eu quero estar aqui, eu quero ter um convívio, eu quero ter uma presença, eu quero sentir o Senhor falando comigo, eu quero sentir o teu toque me tocando. Então a renovação nos capacita a continuar a jornada, não sozinhos, mas com a presença dEle. O que Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá. Então assim tem que ser a nossa vida. Se a presença dEle não estiver conosco, nós temos que clamar a Ele e falar: não, Senhor, eu não aceito ficar vazio, eu não aceito estar sem a tua presença, eu não aceito vir na igreja por mim. Eu preciso do teu renovo, eu preciso da tua cura, eu preciso da tua restauração, porque eu quero estar vivo para poder levar vida para outros. Deus não promete a ausência de lutas, mas promete renovação diária. Porque tem aquela questão também, né?
Às vezes nós falamos assim: Pai, me enche do Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio da tua graça, eu quero ser cheio. É como se fosse aquele obeso espiritual, né? Como assim, pastor? Você quer estar tão cheio, não chega você agora, eu quero sentar no sofá e só curtir a presença de Deus. Obrigado, Deus, eu estou cheio. Não, querido, comeu muito, nós temos que fazer uma caminhadinha para fazer a digestão. O que é isso aí, pastor? Você acha que Deus vai nos encher para ficar sentado no sofá assistindo Faustão? Não, Faustão nem tem mais, né? Não assiste mais aquela Globo lixo, né? Sei lá, o Hulk, sei lá o que. Então, Ele nos enche para nós enfrentarmos as nossas guerras. Para que Ele nos enche? Não, eu tenho que encher meu filho, porque eu sei que lá na frente ele vai enfrentar uma guerra. Então ele estando abastecido espiritualmente, a hora que a guerra vir, ele está forte. Porque a Bíblia fala das formigas lá em Provérbios, que as formigas juntam alimento no verão para se preparar para o inverno. Então, quando estiver tudo bem na nossa vida, o que nós temos que fazer? Opa, vou buscar a Deus, vou me encher de Deus, vou estar cheio do Espírito Santo, para que a batalha vinha. Opa, eu tenho força. Me abateu, me angustiou. Lucas, que a Bíblia fala lá, que veio o vento, veio a chuva, veio a correnteza, bateu nas duas casas. Ou seja, uma casa estava na rocha, outra estava na areia, mas a água bateu nas duas. Ou seja, o confronto, a batalha, a dificuldade, a luta veio sobre as duas casas. A diferença qual foi? Que uma ficou em pé e a outra caiu. Já viu aquela frase que a turma fala aí? E a casa caiu. É bíblico. Eu acho que é uma das únicas gírias que eu conheço que é bíblica, né? Que a casa caiu lá literalmente, mas estava firmada na areia. Então, que a nossa casa vem estar firmada na rocha. Se estiver firmada na rocha, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir o vento que for, o Senhor vai nos manter em pé. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova dia a dia. Deus não promete ausência de lutas, mas promete renovação diária, mesmo quando o corpo cansa e as circunstâncias apertam. O Espírito Santo nos fortalece o nosso interior para não desistirmos. A renovação de Deus nos mantém firmes até o fim. Por isso que a Bíblia também fala: perseverai até o fim, para que sejam salvos. Então, uma perseverança é um esforço diário. Nós entendemos também, renovar as forças é uma experiência diária para aqueles que confiam no Senhor. Quem espera em Deus é fortalecido. Quem permanece em sua presença é renovado. Então, creiamos nisso. Se nós estamos perseverando no Senhor, fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde o renovo do Senhor vem. Mais cedo ou mais tarde o fortalecimento do Senhor vem sobre as nossas vidas. A pastora colocou aqui no versículo, ó. Está lá também. Eu vi aqui, não vi lá. Aqui eu te falo lá em Êxodo, não. Êxodo, para ver o versículo, olha aqui, 33:15. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Foi o que Moisés disse. Então nós temos falado: Senhor, Pai, vai com a tua presença na frente. O que aconteceu quando eles estavam atravessando o Jordão? O que eles fizeram? Os sacerdotes iam com a arca da aliança nas costas, que representava a arca da aliança. A arca da aliança era onde levava a presença do Senhor, o maná, as pedras da lei iam dentro ali, representava a presença. Então o que eles falavam? Quando nós atravessarmos o Jordão, vai com a presença primeiro. Se a presença for na nossa frente, querido, não tem como o inimigo nos parar. Quem permanece na presença, a presença faz que essa pessoa seja renovada. Quem vive essa renovação consegue prosseguir.
mesmo em meio às adversidades, para nós concluir, Salmos 73, 26. Salmos 73, 26. Aí, falta 10 minutos ainda. Está vendo de colocar uma adoraçãozona para nós. Deus queria que nós louvássemos aqui mesmo no Gogó, né? Sabia que agora, depois que louvou, voltou o som, né? Deus queria que nós entregássemos a Ele uma adoração genuína, sem instrumento, né? Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão. Esse mesmo? Qual que é? 73, 26. Escuta a Bíblia diferente do versículo que está aqui. Né? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia! Ele é a nossa porção, querido. Às vezes o nosso coração vai desfalecer, mas Deus é a fortaleza do nosso coração. Olha que forte esse versículo, querido. Vou esmiuçar ele rapidinho, já que tem um tempinho ali, ó. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ou seja, quando a minha carne e o meu coração se enfraquecer, é só nós colocarmos em Deus, em concordância com os versículos que nós lemos aqui, ó. Nós não deixamos de ir sem Ele. Pai, vem com a tua presença então, vem com o teu renovo, faz do meu coração a tua fortaleza. Por isso que a Bíblia também fala, querido, que o coração ele é enganoso. Por quê? Se a pessoa confiar na força do braço, o coração é enganoso. Porém, se no seu coração você colocar ele como uma fortaleza em Deus, aí sim o Senhor nos dará a porção diária, a porção para sempre. Aleluia! Você que está na sua casa, entenda, Deus quer derramar sobre você um renovo espiritual. Então creia que o Senhor já preparou um novo tempo para você. Até a próxima mensagem, no nome de Jesus.